Nunca siga pelo caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre esse assunto, porque isso é uma realidade que infelizmente está acontecendo por aí nas denominações, onde muitos pastores, bispos e apóstolos estão seguindo o caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Eles são movidos pela ganância, como Balaão foi. Essa é a realidade de muitos. Então, essas pessoas estão todas erradas. Estão praticando algo que não é conveniente. Não é algo que o Senhor Jesus aprova ou concorda em tempo algum. Mas a mente desses homens está tão cauterizada que eles não percebem isso mais. Eles não conseguem entender isso mais. Agora o entendimento deles é totalmente pervertido. Porque eles não estão servindo mais a Deus. O Deus a quem eles estão servindo agora é o Deus Mamon. Ou até mesmo os seus próprios ventres, como diz Paulo em uma de suas epístolas. Então, essa é a realidade, pessoal. Mas você e eu que estamos em Cristo Jesus, não podemos aceitar isso. Ninguém pode, em tempo algum, porque é algo errado. Não foi para isso que o Senhor Jesus chamou você ou a mim. Não, Ele não nos chamou para isso. Ele nos chamou para pregarmos o Evangelho. Ele não nos chamou para ficarmos mercadejando a palavra de Deus, como muitos estão fazendo por aí. Pregam por dinheiro. Recebem uma soma de dinheiro para pregar. Isso é o comércio que tomou conta. Infelizmente, essa é a realidade. E é algo que, infelizmente, está acontecendo em muitas denominações por aí. Em muitas denominações mesmo. Onde esse comércio, dessa forma, corre solto. É assim que funciona. Esse é o esquema que, infelizmente, está levando muitas pessoas a seguirem pelo caminho de Balaão. Elas estão amando hoje o prêmio da injustiça, que é o dinheiro. Essas pessoas são movidas pela ganância. É a verdade, sem dúvida alguma. Então, é preciso que alguém hoje retorne à sensatez. E não continue nessa insensatez louca, movido por essa ganância. Porque o fim de quem insistir de forma impenitente nessa loucura, digamos assim, é algo muito ruim que vai acontecer com ela, sem dúvida alguma. Porque o Senhor Jesus não aceita esse tipo de coisa em tempo algum, da parte de ninguém. E essa é a verdade. Então, quando alguém tem esse caráter, ou melhor, esse mau caráter, esse mau caratismo de agir assim, só por dinheiro, só por ganância, supondo que a piedade é fonte de lucro, essas pessoas estão todas erradas. E se elas estão erradas, eu espero que elas possam cair em si, cair na real, retornarem à sensatez, se purificarem desses erros e voltarem novamente para a verdade, para o Evangelho. Longe desse comércio. Porque, como já disse, você e eu temos que dar de graça o que de graça recebemos. Jesus falou isso. E muitos hoje não estão obedecendo. Infelizmente, tem que ser falado isso. Isso tem que ser parado, digamos assim.
Ninguém pode continuar nesse erro. Ninguém pode seguir pelo mesmo erro de Balaão. Isso é errado, pessoal. É preciso entender isso de uma vez por todas. Só vai entender isso aquele que realmente ama ao Senhor Jesus sinceramente. Aquele que serve a Deus com interesse de coração vai ouvir isso. Aquele que é guiado pelo Espírito da verdade, a toda verdade, vai conseguir entender a verdade que está sendo falada aqui hoje. Então, eu vou ler aqui um texto que representa um pouco o que está acontecendo hoje. E esse texto está aqui no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículos 15 e 16. Então eu vou ler aqui esse texto. 2 Reis, capítulo 5, versículos 15 e 16. Olha o que está escrito aqui, ó. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis aqui, agora, reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Então, quem está falando isso aqui é Naamã, aquele homem a quem Eliseu mandou que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão para ser curado da lepra. Ele foi lá, mergulhou 7 vezes e o corpo dele ficou saudável como se fosse de uma criança. Ele ficou totalmente limpo daquela lepra. Então, por causa disso, ele propôs para Eliseu que ele aceitasse um presente do teu servo, ou seja, ele queria que Eliseu aceitasse um presente dele. Será que Eliseu aceitou esse presente? Vamos ver aqui, ó. Porém, ele disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Então, Eliseu foi bem claro com Naamã, dizendo que ele estava na presença de Deus e por causa disso não iria aceitar aquele presente. Essa é uma atitude firme que tem que acontecer com todos hoje que infelizmente estão seguindo pelo caminho de Balaão, que amou o prêmio da injustiça. Eliseu recusou esse presente que Naamã lhe queria dar. Aí o texto continua dizendo assim, ó. Instou com ele para que eu aceitasse. Então, depois que Eliseu disse, não aceitarei, Naamã ainda insistiu com ele durante algum tempo ali, para que ele aceitasse o presente que ele iria dar. Mas, aí o texto diz assim, ó, mas ele recusou. Eliseu recusou. Ele não aceitou isso. Porque ele tinha consciência que realmente estava na presença de Deus. E se ele aceitasse tal coisa, ele estaria fazendo algo errado. E ao ele recusar, ele não participou dessa sujeira, digamos assim. Não se contaminou com esses presentes, digamos assim. Não aceitou. Ninguém pode aceitar. Hoje ninguém pode aceitar também. Eliseu deu exemplo claro aqui do que um homem de Deus tem que fazer. Então, isso tem que servir de exemplo para muitos hoje. Para que parem de aceitar essas coisas. Parem de aceitar dinheiro.
Parem de fazer esse comércio. Parem de mercadejar a palavra de Deus. É hora de parar mesmo. Ainda dá tempo. Então ele diz aqui, ó. Ele fez isso. Eliseu recusou. Será que muitos hoje vão continuar a aceitar ou vão, a partir de agora, recusar? O mais certo a se fazer é recusar, sem dúvida alguma. Esse é o princípio moral do homem de Deus, que no caso aqui era Eliseu. E hoje, quem vai ser o Eliseu da bola da vez? Quem vai ser o Eliseu hoje no século XXI? Que vai, a partir de agora, recusar. Como já deveria ter feito há muito tempo. Mas tem muitos aí que estão há muito tempo seguindo pelo caminho de Balaão. Não recusam, aceitam. Concordam em participar dessa sujeira, desse comércio. Isso é algo terrível demais, pessoal. Então, Eliseu recusou. Mas vamos ver aqui a sequência do texto aqui, que agora é no mesmo capítulo aqui, agora no do versículo 20 ao 27. Vou ler aqui, ó. Está escrito assim, ó. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo. Olha o que ele disse consigo. Ele disse para si mesmo. Ele teve essa ideia. Ele premeditou isso, digamos assim. Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro, Naamã, que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Olha a intenção da cobiça. O apego demasiado àquelas coisas levou Geazi a agir assim. Esse é o procedimento errado que muitos hoje praticam, infelizmente. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Então, Geazi foi correndo com pressa para encontrar Naamã. Ele já devia estar a uma certa distância já. Ele foi correndo. Ele se esforçou para chegar onde Naamã estava. Aí Naamã, olhando para trás, viu que Geazi estava correndo atrás dele. Aí parou. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis aqui, agora mesmo, vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã, se servido tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais.
pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Ele, porém, 24 horas. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou das suas mãos e os depositou na casa. E despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Então, Geazi agiu totalmente errado. É o mesmo que estão agindo hoje, muitos por aí, agindo errado também. Porque, infelizmente, se enveredaram por esse caminho errado, que é o caminho de Balaão. Estão amando o prêmio da injustiça. O prêmio da injustiça não serve nem para você nem para mim em tempo algum. Não é algo bom. É algo que só traz más consequências. Assim como aconteceu na vida de Geazi, que a lepra de Naamã se apegou a ele e à descendência dele para sempre. E ele viveu o resto dos seus dias branco como a neve, como está escrito aqui. Então, sempre que alguém segue pelo caminho de Balaão, ele tem graves e más consequências em sua vida. E isso é o resultado dele ter seguido pelo caminho de Balaão, dele ter começado a servir o Deus Mamon, dele ter se apegado às riquezas, querendo ficar rico, sabendo que isso é algo muito pernicioso, é algo terrível, é algo que não é bom para ninguém. Então, é preciso acabar com esse tipo de coisa. E eu espero que o que eu tenho falado aqui seja bem claro. Porque tem que existir da parte de quem vai ouvir isso, essa atitude. Ele tem que cair em si, ele tem que cair na real. De que isso é totalmente errado. E é errado porque os que querem ficar ricos dessa forma caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas que afogam os homens na ruína e perdição. Isso aconteceu com Geazi, isso aconteceu com Balaão e está acontecendo com muitas pessoas hoje no século XXI. Essa é a verdade, pessoal. Então eu espero que essas pessoas agora retornem a esses ateios, se purifiquem desses erros enquanto ainda há tempo. Porque quando elas decidirem parar com isso de forma definitiva e voltarem novamente para o Senhor Jesus, para viverem para o inteiro agrado dele, aí sim tudo vai mudar. Mas se elas insistirem nesse erro, elas vão sofrer as consequências disso, sem dúvida alguma. Então eu espero que essa mensagem possa abrir os olhos de muita gente, fazer muitas pessoas acordarem, fazer muitas pessoas pararem com esse tipo de coisa, porque ainda há tempo. A longanimidade do Senhor Jesus está
dando tempo para que ele se arrependa dessas coisas. E a hora de se arrepender é agora. Então eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.